vez com vocês hoje, nestas conversas com o mundo, hoje para vir falar de algo que eu penso que é extremamente importante compreender para se compreender um pouco o mundo em que vivemos e o mundo que nos espera. Vim falar de impérios, desde os mais remotos na história que conhecemos e mesmo na história que não conhecemos também, porque nem todos os impérios deixaram marcas escritas da sua civilização e do seu desenvolvimento, da sua criação, do seu auge e do seu declínio. Venho falar, por exemplo, do Império Azteca, do Império Inca, dos Maias. Venho falar mais perto de nós, na Europa, aí do Império, sem dúvida, Persa, do Império Mongol, do Império Assírio, do Império do Egito, no Império Grego, no Império Romano, talvez um dos maiores de todos os tempos, pelo menos que mais marcaram a humanidade, né? E sem dúvida, mais recentemente, do Império Espanhol, do Império Inglês e agora, neste tempo em que vivemos, do Império Americano. Alguém que escreveu um dia disse o seguinte: é triste quando não temos a capacidade de ver quando perdemos, quando estamos a perder ou quando realmente não estamos no nosso melhor para sustentar quem fomos e aquilo que representamos no passado. Foi Maximus Meridian. Vocês devem ter visto ele certamente no filme O Gladiador, mas foi ele quem disse que realmente devíamos compreender quando estamos derrotados, quando não temos a capacidade de poder se defender ou poder de alguma forma sustentar o nosso imperialismo, ou seja, o nosso poder sobre os outros, aí de alguma forma poder impor os nossos desejos, vontades, leis, regras e ordens, não é? É importante compreender que nada é para sempre. E quando compreendo nada é para sempre, sabemos que todos os impérios têm o seu princípio, o seu meio e o seu fim. Ninguém pensou durante o Império Romano, ou o grego, ou o persa, ou mesmo o egípcio, que existiria um declínio deles e até o fim deles e de alguma forma a sua completa aniquilação, que deixariam completamente de existir. Quando olhamos para o passado e compreendemos os factores históricos que levou que cada um deles fosse aquilo que foi, realmente compreendemos que, como eu disse há pouco, nada é para sempre, e há a compreender realmente quando um império está em ascendência, quando está no seu auge e quando está em declínio. Atualmente, a América foi sem dúvida o império do século XX. E sem dúvida podemos reconhecer isso em tudo aquilo que a América representou para o mundo inteiro. Mas também devemos compreender que a América está em declínio. E quando um império está para cair, há outro que está para nascer. Independentemente de que gostemos ou nem gostemos, ou estejamos de acordo ou não de acordo com o império que está em declínio ou com o império que está para vir, há fatores económicos, sociais e geopolíticos que determinam isso e que estão para cima daquilo que nós, simples mortais, temos a capacidade de conseguir controlar. Os impérios crescem, ascendem dentro da sua grandeza, atingem o teu auge de maturidade
Depois, tal como qualquer fruta, começa a decair e a perder a sua vitalidade e a sua capacidade de manter-se nesse lugar de supremacia sobre os outros. Isso sem dúvida está a acontecer com a América. A América está em declínio social, económico, geopolítico. Infelizmente, todos os impérios acabam um pouco por implodirem. Quer dizer, eles não terminam e não começam esse declínio de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Todos os impérios que nós conhecemos ao longo da história não sucumbiram ao império superior, ao princípio, não. O que aconteceu foi dentro do próprio império que ele próprio se começou a autodestruir através de vários fatores. A América está a passar por esse processo, infelizmente. Eu estou aqui dentro deste grandioso país que é a América e sem dúvida o maior império atualmente no mundo. Sem dúvida, entre aspas, porque aí já depende da forma como nós compreendemos e entendemos o que é ser um império. Sem dúvida a América continua a ter supremacia sobre todas as outras potências geopolíticas no mundo, sem dúvida. A América ainda continua a ter a capacidade de manter a sua supremacia sobre os outros países. Mas não por muito tempo. Como todos os impérios, a América cresceu, sem dúvida, atingiu o seu auge no século XX, em várias áreas, sejam elas de nível social, tecnológico e filosófico, não é? Mas o mais importante é compreender quando é que atingimos a maturidade e quando o declínio começa a acontecer e ter a capacidade de nos prepararmos para quando esse declínio realmente for bastante evidente para poder dar força ao próximo império que se lhe sucede. Claro que isto tudo é fácil falar em palavras, não é? Não é tão fácil de compreender e aceitar no terreno. Mas sem dúvida estamos no fim daquilo que conhecemos como a estabilidade mundial através da supremacia do Império Americano. A América não é perfeita, sem dúvida, mas com ela conseguimos ter um século de prosperidade, um século de avanço tecnológico extraordinário que trouxe ao mundo novas possibilidades e de alguma forma facilidades. Muitas doenças foram curadas, muitas vacinas foram descobertas, a ciência deu um passo gigante neste tempo em que a América foi um império que de alguma forma presidiu sobre o mundo, não é? O próximo império que se segue, sem dúvida, independentemente de as pessoas quererem ou não quererem, é o Império Chinês. Enquanto o Império Americano garantia a democracia, os direitos humanos e de alguma forma assegurava a todos nós uma vida pacífica onde cada um seria assegurado sem dúvida os seus direitos e de alguma forma prazeres, não é? O Império Chinês é diferente. A China é um país com mais de 1.400 mil milhões de habitantes e naturalmente não pode ter o mesmo modelo social que a América tem. A América atualmente tem toda de 50 milhões de habitantes aproximadamente, com legais, ilegais e aqueles que estão de passagem, não é? O que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que a América está em declínio. Aqui dentro, principalmente socialmente, a América não tem a capacidade de manter a sua
a sua grandeza de defesa dos direitos humanos de uma forma coerente e com um senso comum que dê sentido àquilo que é ser humano e àquilo que se deve defender enquanto ser humano, não é? Nem tudo se pode defender por vezes temos de ter a capacidade de compreender o que é mais importante para sustentar uma sociedade, para viver em paz entre ela mesma, não é? Quando nos excedemos ou quando entramos em extremos, nunca é benéfico para ninguém. Os extremos sempre se tocam, como se costuma dizer, não é? As extremidades de dois pontos sempre acabam por chegar perto uma da outra, num ponto quase intransigente, porque para mim os extremos são contra tudo aquilo que eu considero como lógica e de senso comum. A América está a entrar extremamente em termos sociais, a tentar criar um novo modelo de sociedade que realmente não corresponde àquilo que a população quer. Não sou contra aos direitos de cada um de nós, mas não devemos promover aquilo que é contra a natura, que de alguma forma não é defendido pela maior massa da sociedade e que de alguma forma não representa quem somos na maioria. Devemos defender todos, sem dúvida, cada um deve ter o direito de fazer aquilo que quer, mas há certas coisas que não se devem promover. Não se deve promover aquilo que realmente não representa quem somos, aquilo que não representa o bem global. E a América, infelizmente, socialmente, está a entrar por esses parâmetros. Eu não estou a dizer isto de um ponto de vista conservativo. Eu não sou propriamente considerado um conservativo. Eu considero-me um liberal conservador, não é? No sentido em que eu vejo que há um meio termo para tudo, não é? Há o meio da estrada e há os extremos, o extremo direito e o extremo esquerdo, né, das coisas. Há a extrema direita e a extrema esquerda. Tem estas duas fações que realmente não são positivas em sentido nenhum. O que quero dizer com isto é o seguinte: é que realmente a nível social não há uma estabilidade dentro da América que possa sustentar este país por muito mais tempo. Existe uma divisão incrível entre cores, sexualidade, mentalidades, pessoas que julgam-se de alguma forma acima dos outros, sem ninguém estar acima de ninguém. Somos todos iguais. Somos todos seres humanos, independentemente da cor, da religião, da orientação sexual. Somos todos seres humanos e devemos respeitar uns aos outros. Mas não acredito que devemos promover, como é que é dizer, problemas que cada um atravessa. Não podemos promover o declínio de uma moralidade. Não devemos promover o declínio da moralidade. Não podemos estar aqui a favor do aborto. O aborto é algo que devia acontecer unicamente em casos em que realmente houvesse razões válidas para isso. Não pela irresponsabilidade das pessoas não terem a capacidade de poderem se proteger para poder terem um ato sexual de uma forma que não possam pôr em questão a morte ou a sobrevivência do outro ser humano. Eu não gosto de ser radical, não gosto de estar contra ninguém. Eu penso que todos têm os seus direitos e quem sou eu para estar aqui a poder vir mandar postas de pescada para aqueles que fazem, para aquelas pessoas que decidem fazer aborto. Mas eu acredito no seguinte: é uma vida humana que ali está. A partir de um determinado tempo de gestação, eu acredito que não devia ser permitida o aborto, derivado por questões nem só morais, por questões humanas, por uma questão de amor pelo próximo. Quando existe um coração a bater dentro de outro ser, não se deve ter a opinião ou a decisão de terminar essa vida só porque não é conveniente. Quando a morte é definida num hospital, é quando o coração deixa de bater, não é? É assim que se define que o paciente morreu.
Eu acredito que a vida devia ser igual. Quando o coração começa a bater, devia-se dar como um ser humano. E, por sua vez, proibida a sua morte, nascer em casos de deficiências muito graves, ou em caso de incestos, ou em caso de... como é que é dizer... de pessoas que realmente têm atos sexuais não desejados, ou seja, em que existem... agora custa encontrar a palavra em português, em que realmente existe um rape, ou quer dizer que exista um abuso sexual contra a vontade da outra pessoa, não é? O que isso para mim é realmente impossível de considerar como algo que seja considerado como aceitável, não é? Por isso eu acredito que alguém que seja violentamente abusado sexualmente e se engravidar desse acto devia poder ter a capacidade de poder parar essa gravidez. Mas não depois desse ser já estar a bater o coração. Devia sim fazer análise o mais constante possível, saber se realmente a partir dessas o acto sexual não desejado e não de alguma forma aceitável, que a pessoa possa tomar a decisão. Eu acredito que há um meio termo para tudo, não é? Isto é a nível social. Estou a falar de alguns exemplos que está a acontecer aqui na América a nível social, não é? O LGBT community, como eles dizem, que é, quer dizer, a comunidade de lésbicas, gays e transfóbicos e homofóbicos e o caraças que lhe queiram chamar, não é? O que eu acho é que existe um meio termo para tudo. Eu respeito a vontade e o desejo de cada um de ser aquilo que é. Cada um é aquilo que é e eu não estou aqui para poder mandar postas pescadas para tentar meter nos pés deles, não. Mas não acredito que devemos promover esses problemas psicológicos ou mentais ou disfunções neuronais ou disfunções hormonais que cada um tem no seu corpo. O que eu não acredito é que se deve promover isso. Devemos defender o direito a cada um ser aquilo que é, sem dúvida. Mas não devemos promovê-lo. Devemos ter a capacidade de dizer, não, tu és quem és, faz aquilo que quiseres lá de porta fechada, mas não venhas promover essas ideologias que realmente não beneficiam ninguém, nem trazem nada positivo para a vida, nem para o mundo. Isto a nível social, a América está a declinar completamente neste fator. A nível económico, a América tem uma dívida atualmente de 31 trilhões de dólares. Ou quer dizer, desde há 21 anos para cá, a América tem vindo a gastar mais do que aquilo que é capaz de produzir. O governo federal, só a dívida federal está em cima de 31 trilhões de dólares. 1 trilhão de dólares são 1000 bilhões de dólares. 1 bilhão de dólares são 1000 milhões de dólares. Transmitam isto para euros, é praticamente o mesmo. E vocês compreendem que ninguém pode continuar a gastar mais do que aquilo que produz indefinitivamente. Há um ponto em que este elevar do teto da dívida americana tem que parar. Não podemos continuar a endividar-nos a estes ritmos. Não podemos consumir e gastar mais do que aquilo que produzimos. Isto não é saudável para nenhuma economia. Qualquer dia, brevemente, o preço dos interesses pagos sobre a dívida americana é maior do que qualquer sector que a América consegue de alguma forma patrocinar, como ou seja o exército, o sistema de saúde ou outro sistema qualquer. Não é, isto é errado. A América tem que parar isto de um declínio económico aqui é brutal. Outro fator é o sistema de produção. Na América hoje praticamente vive-se de bens e serviços. Praticamente nada é feito aqui. Há muita coisa feita aqui, mas aquilo que é mais feito aqui são altas tecnologias, são desenvolvimento e design de tecnologias e de componentes eletrónicos altamente sofisticados. Mas nada é feito aqui, não se produz nada aqui, não há fábrica de fazer praticamente nada aqui. Quer dizer, há muita fábrica aqui, sem dúvida, não ponham... não quero que interprete mal as minhas palavras. O que eu quero dizer é o seguinte: para um país com mais de 21 trilhões de dólares anuais de
de produção e considerado um país que produz mais de 33% da produção mundial, eu penso que haviam de haver mais fábricas aqui. Principalmente fábricas que eu considero de extrema importância para a segurança nacional, como medicamentos, como armamento, como principalmente semicondutores, como transistores, como processadores, como chips, e como energias renováveis, como é a produção de energia solar, a produção de energia eólica e hidráulica. Isso tudo devia ser desenvolvido dentro deste país. E nós, de alguma forma, mandamos tudo para a China. A China faz tudo. A China faz tudo pelo seguinte, porque é errado. Porque estamos a aproveitar-se da mão de obra barata que a China nos pode fornecer, esquecendo que estamos a alimentar o próximo império. E que de alguma forma não é benéfico para ninguém. A China não vai trazer benefícios nenhum à humanidade. A única exclusiva razão da China estar a progredir é graças ao mundo inteiro. E a China unicamente está a pensar em si e em si mesma. Em mais ninguém. Ela está unicamente a pensar em desenvolver-se e em criar a capacidade de ser autossuficiente para não depender de ninguém e de alguma forma ser capaz de nos manter a todos debaixo da sua, do seu comando, da sua ideologia e da sua mentalidade e da forma de estar e ser no mundo. O que eu acho que é completamente errado. A China é um país, hoje não considero praticamente um país comunista, mas é um país um pouco... Não é um país um pouco, é um país muito irracional de acordo com os nossos padrões ocidentais. Devemos, sem dúvidas, compreender o seguinte. Estamos a assistir, sem dúvida, ao nascimento, ou seja, àquilo que eu considero como o nascimento de um império, que é o Império Chinês. Penso que não podemos travar isso. Devemos, sim, de alguma forma mitigar e de alguma forma minimizar os danos que a grandeza desse império pode trazer ao mundo. Algo que está a acontecer muito errado é que, através desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estamos a empurrar a Rússia a favor da China, para de alguma forma ter alguém a quem se associar. Isso é de veras perigoso para a humanidade toda, no seu conjunto, não só unicamente na América e no Ocidente, para todos os outros países do mundo também. Vamos ter a capacidade de compreender o seguinte, que a China é um problema de todos nós. Não é só um problema da América, não é só um problema da Europa, é um problema do mundo. Se a China realmente adquirir os poderes geopolíticos capazes de poder destabilizar o mundo inteiro, isto vai ser terrível para todos, vai ser uma dor horrível. Países, mesmo países grandes como a Índia, que de alguma forma têm praticamente a mesma população da China, são altamente dependentes da economia chinesa. E a China, sem dúvida, vai atacar Taiwan. Ponham isso na vossa cabeça. Não é se vai, é quando vai atacar, é que é realmente a resposta de $1 milhão. Eu gostava de saber quando isso vai acontecer, sem dúvida. Eu e penso que vocês todos desse lado. A China, sem dúvida, está a armazenar alimentos e a desenvolver o seu armamento e o seu exército para poder fazer face a qualquer eventualidade que possa vir no seu caminho. Eu penso que o resto do mundo devia se preparar também contra a China. Não contra. Eu não acho que devemos ser contra ninguém. Devemos nos preparar para o pior e desejar o melhor, sem dúvida. Mas algo muito importante que devemos pôr em consideração é o seguinte. A China é um perigo. Eu não sou anti-China. Quando venho aqui falar dessas coisas, às vezes as pessoas podem pensar que eu sou uma pessoa que não gosta da China, tudo que vem da China é mau. Não, a China, como eu já disse no outro dia, num episódio que fiz só a respeito da China, a China é incrível. A China trouxe-nos coisas extraordinárias e espetaculares, como a porcelana, como eu disse, a pólvora, a seda. A seda foi desenvolvida na China. Hoje temos seda graças à China.
Realmente a China é um país com capacidade de criar coisas incríveis. E devemos respeitar isso. A China é um país com uma cultura realmente riquíssima. Devemos apreciar isso, é lindo. A diversidade cultural dentro da China é extraordinária realmente. Eu adoro a China nesse sentido, até ao âmago do que sou. Nem só através da sua cultura, através do seu desenvolvimento enquanto nação, enquanto povo, enquanto cultura, enquanto sociedade. A China tem feito um milagre, principalmente nos últimos 30 a 40 anos. Desde que esta revolução industrial aconteceu dentro da China, a China tem vindo a levantar da pobreza mais de 500 milhões de pessoas, o que é realmente um feito extraordinário. E eu estou feliz por isso. Mas quando a China põe em causa a estabilidade mundial e põe em causa a paz do mundo e vem desafiar aquilo que nós acreditamos como uma estabilidade que nos traz a todos benefícios, eu penso que é errado, não é? Eu penso que devemos ponderar este dragão que estamos a alimentar e a forma como que estamos a alimentar e a forma como podemos, não digo controlar, mas de alguma forma moderar nas suas ações e nas suas intenções para liderar o mundo. Há uma coisa realmente importante compreender. Todos os impérios têm o seu princípio, meio e fim. A melhor coisa para poder resolver um problema é identificá-lo. E é importante que identifiquemos que a América está nos seus dias finais. Enquanto império, sem dúvida, a China brevemente assumirá aí a sua supremacia. A nível económico é uma grande potência, só o seu número de habitantes é maior do que tudo aquilo que a América é capaz de ter. A América somos 350 milhões de habitantes, a China tem 1,4 bilhões de habitantes. Só por essa razão devemos pensar que não podemos de alguma forma ser capazes de competir com a China. A nível económico, a China vai sem dúvida ultrapassar a América nos próximos 5 anos. E não digo que isso seja negativo para o mundo na sua totalidade, não é? Claro que vai afetar aqui esta parte do mundo, principalmente o mundo que está ligado à América vai ser afetado com isso, sem dúvida. O meu único problema é o que é que a China nos pode trazer de benéfico, se não mudar a sua filosofia e a sua ideologia e de alguma forma a sua forma de se relacionar com o seu povo. Hoje vim aqui ter estas conversas com vocês para que vocês possam considerar todas essas razões que realmente fazem nascer e de alguma forma fazer os impérios chegarem ao seu fim, não é? Aqui na América existe uma divisão maior do que eu acredito ser sustentável por muito tempo. Existe uma desunião realmente brutal entre a esquerda e a direita, realmente que está a tornar um fosso sem, como é que eu digo, sem possibilidade de podermos construir coisas juntos, porque cada vez mais estas duas fações, da esquerda e a direita, estão-se a afastar mais e a criar um buraco no meio que realmente não sei como vamos poder aí criar uma conexão capaz de continuarmos a viver entre nós de uma forma pacífica. O mundo é enorme, hoje trouxe o mundo aqui para poderem ver. É incrível, 206 países no mundo inteiro que realmente fazem deste ponto azul, como chamaria Carl Sagan, um ponto extraordinário. O mundo é sem dúvida lindo e todos nós realmente sabemos disso.
O mundo é algo extraordinário. Penso e espero que todos os líderes no mundo tenham a capacidade de compreender isso, que não nos levem a um holocausto nuclear que destrua toda a vida que existe neste pequeno ponto azul perdido numa perna qualquer de uma galáxia, no fim do universo, que nós chamamos a nossa casa. Dói-me pensar que realmente a humanidade está tão dividida e que realmente o ser humano está cada vez mais egoísta e cada vez é mais eu e mais eu. E como a gente diz aqui em inglês, I, myself and I. Me, I and myself. Myself, me and I. O que quero dizer é o seguinte: estamos demasiado egoístas, narcisistas e de alguma forma esquecemos que fazemos toda parte deste pontinho azul que faz parte daquilo que é o universo. Não somos nada, não somos ninguém. Estamos de passagem e devíamos todos ter a capacidade de tentar passar algo melhor para a próxima geração. Sempre foi esse o papel das gerações anteriores à nossa. E a nossa, infelizmente, está a perder a capacidade de compreender que devíamos passar um lugar melhor para a nossa próxima geração e não um lugar pior. Mas pelo aquilo que nós podemos ver e poder compreender, à nossa volta nos indica que realmente estamos a deixar um lugar muito mais desorganizado, muito menos ideal para as próximas gerações. Espero que cada um de vocês desse lado tenha a capacidade de parar um pouco, pensar um pouco sobre isto e de alguma forma consciencializar que devemos ser todos um pouco melhores se quisermos de realidade criar algo melhor para as próximas gerações. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo. Espero ter vindo trazer a vocês alguma sensibilidade e uma compreensão sobre aquilo que se passa e sobre aquilo que se tem passado ao longo da história nestes anos todos em que existimos enquanto civilizações, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Hoje não quero ir muito mais longe, eu penso que já é tarde e estes vídeos ficam muito longos e vocês não têm paciência para eles. Até ao próximo episódio dessas Conversas com o Mundo. Até lá, um grande abraço e fiquem bem. Bye bye.